Timóteo emergiu da mistura singular de culturas e tradições que marcou sua família. Sua cidade natal, Listra, situava-se na região da Licaônica, uma província romana onde gregos, romanos e judeus se encontravam. Sua avó Lloyd foi a primeira a acender a chama da fé judaica no lar, transmitindo o temor a Deus às gerações seguintes. Eunice, sua mãe, não apenas herdou essa fé como a multiplicou, criando Timóteo nas veredas antigas da Torá. O pai de Timóteo, um grego de nascimento e cultura, permanece como figura misteriosa nas Escrituras. Seu silêncio espiritual contrastava com a voz ativa das mulheres da família na formação religiosa do filho. Essa dualidade cultural moldou Timóteo, judeu por fé através da linhagem materna, grego por direito paterno. A ausência do pai na narrativa bíblica sugere que Eunice assumiu sozinha a responsabilidade pela educação espiritual do filho. Desde a infância, Timóteo respirou as Escrituras, aprendendo os rolos sagrados nos joelhos de Lloyd e Eunice. Sua casa era um microcosmo da diáspora judaica, mantendo as tradições em terra estrangeira. Quando Paulo chegou a Listra, encontrou em Timóteo o fruto maduro de 3 gerações de piedade. O que era a diáspora? A diáspora judaica foi a dispersão dos judeus fora de Israel, iniciada com o exílio babilônico em 586 a.C. e ampliada sob domínios persa, grego e romano. A tradução da Bíblia para o grego, a Septuaginta, surgiu na diáspora. No século I depois de Cristo, revoltas contra Roma aceleraram a dispersão, espalhando judeus pelo império. Na diáspora surgiram grupos como fariseus fiéis à Torá e helenistas judeus abertos à cultura grega. Paulo pregou nas sinagogas da diáspora, onde judeus e gentios simpatizantes ouviam o evangelho. Famílias como a de Timóteo, judeu por mãe, grego por pai, exemplificam a complexidade cultural dessa era. A diáspora foi essencial para a preservação do judaísmo e a expansão do cristianismo no mundo antigo. A fé ancestral de Lloyd, o zelo missionário de Eunice e o potencial apostólico do jovem Timóteo. Essa herança espiritual singular o preparou para se tornar ponte entre 2 mundos, o judaísmo de seus antepassados e o cristianismo universal que abraçaria. Considerando a origem dos pais de Timóteo, uma mãe judia e um pai grego, esse tipo de casamento, conhecido como casamento misto, era um tema complexo e frequentemente desaprovado dentro das comunidades judaicas, tanto em Jerusalém quanto na diáspora. A Torá, que é a lei judaica, proibia explicitamente o casamento de judeus com pessoas de outras nações, principalmente por preocupação com a idolatria e a possível assimilação religiosa e cultural. A justificativa principal era que tais uniões poderiam desviar os judeus de seguir a Deus e levá-los a servir outros deuses. Exemplos bíblicos, como os de Esdras e Neemias, mostram a preocupação com casamentos mistos e as ações tomadas para combatê-los após o exílio babilônico. No primeiro século, a sociedade judaica era bastante diversa em suas interpretações da lei. Enquanto os judeus mais ortodoxos, especialmente em Jerusalém e na Judéia, tenderiam a ser mais rigorosos na aplicação dessas proibições, as comunidades judaicas da diáspora, fora de Israel, como a Ásia Menor, onde Timóteo vivia, eram frequentemente mais expostas e, em certa medida, influenciadas pela cultura helenística. Isso poderia levar a uma maior ocorrência de casamentos mistos, embora ainda fossem vistos com ressalvas e muitas vezes exigissem que o cônjuge não-judeu se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, no caso de homens, para que a união fosse plenamente aceita. Apesar das proibições e da desaprovação, a existência de figuras como Timóteo, cuja mãe era judia e pai gentil, demonstra que tais casamentos de fato aconteciam. Portanto, embora não fossem comuns no sentido de serem socialmente aceitos sem questionamento, casamentos mistos ocorriam, especialmente nas regiões da diáspora, onde a interação entre diferentes culturas era mais intensa. Quando Paulo fixou seus olhos em Timóteo, reconheceu não apenas um jovem piedoso, mas um estratégico instrumento missionário. A decisão de circuncidar Timóteo foi um momento crucial não de fraqueza teológica, mas de brilhante percepção cultural. Embora Paulo combatesse veementemente a circuncisão como requisito para a salvação conforme o livro de Gálatas capítulo 5 e versículo 6, ele compreendeu que Timóteo precisava de credibilidade entre os judeus da diáspora. Este ato revelou uma profunda lição. O evangelho pode ser inflexível em sua essência, mas flexível em seus métodos. Timóteo, sendo filho de mãe judia, tinha direito legal à circuncisão. Paulo transformou esse direito em vantagem missionária.
Os anciãos de Listra e Icônio atestavam não apenas sua conduta irrepreensível, mas agora também sua legitimidade perante as sinagogas. A imposição de mãos dada por profecia de Paulo sobre Timóteo, que se seguiu conforme livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, não foi mero ritual, foi o reconhecimento público de um chamado confirmado por Deus. Timóteo recebeu dons espirituais específicos para enfrentar os desafios únicos de seu ministério intercultural. Esta narrativa nos ensina que a verdadeira sabedoria missionária está em discernir quando permanecer firme nos princípios e quando adaptar-se nas estratégias. A circuncisão de Timóteo não comprometeu o evangelho, pelo contrário, abriu portas para sua proclamação. Paulo tratava Timóteo com uma mistura de afeto paternal e autoridade espiritual, revelando a profundidade de seu relacionamento ministerial. Na abertura de sua primeira carta, ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, destacando seu discipulado genuíno e herança espiritual. Esse termo não apenas confirmava a conversão de Timóteo sob sua orientação, mas também estabelecia um vínculo que ultrapassava a mera relação entre mestre e aluno. Na segunda epístola, essa intimidade se aprofunda quando Paulo se refere a ele como meu amado filho, expressando não apenas confiança ministerial, mas também afeição pessoal. O apóstolo também conferia a Timóteo o nobre título de homem de Deus, colocando na linhagem dos grandes servos do Senhor no Antigo Testamento. Com essa designação, Paulo lembrava Timóteo de sua elevada vocação e das responsabilidades inerentes ao ministério pastoral. Frequentemente, o apóstolo exortava seu discípulo a guardar o depósito, uma referência clara à preservação da sã doutrina em meio às ameaças de falsos ensinos. Essa expressão revelava a preocupação de Paulo com a pureza doutrinária e a transmissão fiel do Evangelho às futuras gerações. Em momentos de desafio, Paulo usava a linguagem militar, incentivando Timóteo a sofrer as aflições como bom soldado de Cristo, preparando para as inevitáveis batalhas da fé. O apóstolo também estabelecia padrões elevados, ordenando que Timóteo fosse exemplo dos fiéis em conduta, amor, fé e pureza. Essa exortação mostrava que o ministério eficaz começa com uma vida íntegra. Na despedida emocionante de sua segunda carta, Paulo dá ordem solene, predica a palavra a um legado ministerial que ecoaria através dos séculos. Cada uma dessas expressões revela diferentes facetas do relacionamento entre Paulo e Timóteo afetuoso, mas desafiador, próximo, mas exigente. O apóstolo nunca deixou de combinar ternura com firmeza, cuidado pastoral com cobrança ministerial. Através desses termos, vemos um mestre investindo em seu discípulo, preparando para liderar a igreja em tempos difíceis. A linguagem de Paulo mostra que verdadeiro discipulado envolve tanto encorajamento quanto correção, tanto apoio quanto desafio. Timóteo não era apenas um cooperador, mas um filho na fé que carregaria adiante o legado apostólico. Essas expressões revelam o coração de um líder que formava outros líderes, transmitindo não apenas conhecimento, mas caráter. A relação entre Paulo e Timóteo permanece como modelo para o discipulado cristão em todas as gerações. Timóteo, pastor corajoso e guardião da fé em Éfeso. Éfeso era um caldeirão espiritual onde o evangelho enfrentou sua mais feroz oposição. A cidade pulsava em torno do magnífico templo de Ártemis, cujo culto movimentava ourives e alimentava a economia local. Quando Paulo pregou contra os ídolos, os artesãos liderados por Demétrio incitaram um motim que ecoou por horas no teatro da cidade. O apóstolo enfrentou não apenas a idolatria, mas também o ocultismo. Muitos efésios queimaram publicamente seus livros de magia ao se converterem. Foi nesse ambiente hostil que Paulo estabeleceu uma igreja poderosa, ensinando diariamente na escola de Tirano por 2 anos. Ao partir, Paulo confiou a Timóteo a liderança desta igreja estratégica, alertando contra falsos mestres que distorciam a fé. O jovem pastor enfrentou hereges obcecados por mitos e genealogias intermináveis. Combateu as setas que proibiam o casamento e certos alimentos, afirmando com coragem: tudo criado por Deus é bom. Sua autoridade não vinha da idade, mas da unção. A palavra "não desprezes a tua mocidade" ecoava em seus ouvidos enquanto confrontava anciãos e disciplinava desvios doutrinários. Timóteo pastoreou com firmeza e compaixão, protegeu viúvas, resistiu a filosofias vazias e manteve a pureza do ensino apostólico. Apesar de suas frequentes enfermidades, ele não recuou. Paulo o exortou a combater o bom combate, e Timóteo cumpriu essa missão com fidelidade, guardando o depósito da fé em meio a tormentas espirituais. Sua vida prova que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza.
A igreja em Éfeso, que um dia foi elogiada por sua perseverança, deve muito ao pastor que a conduziu com coragem e integridade. Timóteo permanece como exemplo eterno de liderança fiel em tempos de crise. A última carta de Paulo, um legado de fé e coragem. Nas sombras de uma cela romana, acorrentado como criminoso, Paulo escreveu o que talvez fosse sua última carta ao seu amado filho na fé, em 2 Timóteo, dando suas últimas instruções, não somente a ele, mas para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Era um testamento espiritual, marcado por urgência e profundo afeto, onde o apóstolo passava o manto do ministério ao seu discípulo mais querido. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, escreveu com convicção inabalável. Paulo não escondia seu sofrimento, sofria até algemas como malfeitor, mas proclamava com ousadia a palavra de Deus, não está algemada, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Ele exortava Timóteo a despertar o dom de Deus que havia nele e a rejeitar qualquer espírito de temor, abraçando poder, amor e moderação, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Com ternura, Paulo lembrava a herança espiritual de Timóteo, a fé não fingida que em ti há, e que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Sua ordem era clara. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, referindo-se à preciosa doutrina que deveria ser preservada. O apóstolo alertava sobre tempos difíceis, quando homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Sua exortação ecoava com força. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. A carta transbordava de urgência missionária, pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, pois viria tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina. Consciente de que seu fim se aproximava, Paulo declarava com vitória: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mesmo na solidão, todos me abandonaram, seu coração permanecia fiel. Seu último pedido era tocante. Procura vir antes do inverno. A carta se encerrava com uma bênção que atravessaria os séculos: o Senhor seja com o teu espírito. Estas palavras, escritas à beira da morte, continuam a inspirar todos os que, como Timóteo, são chamados a guardar a fé em tempos de adversidade. Paulo, o prisioneiro, transformou suas cadeias em púlpito, e seu testamento final permanece como um direcionamento para a igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. As Escrituras não registram explicitamente os eventos finais da vida de Timóteo após receber a segunda carta de Paulo. Porém, a tradição cristã primitiva e indícios históricos sugerem um desfecho glorioso para esse fiel servo de Cristo. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, relata que Timóteo permaneceu como bispo em Éfeso até o final de sua vida. Ele continuou combatendo heresias e fortalecendo a igreja, seguindo à risca as exortações paulinas. Clemente de Alexandria e Jerônimo mencionam que Timóteo enfrentou o martírio durante as perseguições de Domiciano ou Nero. A tradição conta que ele se opôs veementemente a uma procissão pagã em honra à deusa Diana, o que provocou a fúria dos idólatras. Segundo esses relatos, os pagãos enfurecidos o atacaram com porretes e pedras, tirando sua vida por causa do evangelho. Seu sangue regou a mesma terra onde antes Paulo havia enfrentado os ourives de Diana. A carta aos Hebreus, possivelmente escrita pouco depois, pode conter uma referência indireta a Timóteo. Saibam que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, segundo o livro de Hebreus, no capítulo 13 e versículo 23. Isso sugere que ele passou por algum tipo de prisão após o martírio de Paulo. Os pais da igreja o celebram como exemplo de liderança jovem e corajosa, mantendo a pureza doutrinária em tempos de crescente apostasia. Seu legado permanece vivo através das 2 epístolas que levam seu nome, tesouros da teologia pastoral. A igreja em Éfeso, que ele pastoreou com tanto zelo, tornou-se um dos principais centros do cristianismo primitivo. O exemplo de Timóteo continua inspirando milhões de jovens chamados ao ministério em todas as gerações. Sua história prova que Deus usa os instrumentos mais frágeis para realizar obras poderosas. A fidelidade desse discípulo ecoa através dos séculos como testemunho do poder transformador do Evangelho. Essa mensagem edificou sua vida? Então curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas publicações do canal. Deus te abençoe.